Graça e paz, irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui no nosso canal Mulheres Evangelistas para trazermos uma reflexão acerca da palavra de Deus. E Deus colocou no meu coração um tema para refletirmos hoje nesse vídeo que é o seguinte: a desobediência traz consequências. E isso, irmãos, está na Bíblia. Isso está eternizado na Bíblia e é um fato. E não tem como fugir não, irmãos. Olha, não tem para onde fugir. Desobedeceu Deus, você vai receber consequências. É batata. Não tem jeito, né? Então, primeiro, nós vamos caminhar pela palavra, pela Bíblia, em algumas passagens que traz exemplos de homens e mulheres desobedientes, né? E depois a gente vai conversar mais sobre isso, né? Mas a primeira reflexão que eu quero trazer é sobre o povo hebreu, né? O povo escolhido de Deus que estava lá cativo como escravos, 400 anos no Egito. Deus levantou Moisés para tirar eles daquele êxodo, passaram por todas aquelas maravilhas, né? Primeiro todas aquelas pragas para que o faraó liberasse eles, né? Libertasse eles. Depois Moisés abre o mar, passa pelo mar a pés secos, destrói o exército de Faraó, o mar engole o exército de Faraó assim que eles passam. Mas, irmãos, um percurso que eles iam passar, 15 dias, eles passaram 40 anos. Irmãos, 40 anos. Já pensaram um negócio desse? Por pura desobediência? E aqui eu queria convidar vocês a ir na palavra do Senhor, no livro de Deuteronômio 9:6, que diz o seguinte: sabe, portanto, não é de forma alguma por qualquer mérito de justiça ou porque sejas bom que o Senhor teu Deus te concedeu possuir esta boa terra, porquanto tu és um povo teimoso e desobediente. Ou seja, tá aqui, né? Eles foram teimosos, eles eram teimosos e desobedientes em vários momentos da história do povo hebreu, né? Já em Israel como nação. Mas eu queria trazer essa parte. Então, irmãos, veja só a consequência. E a maior parte, a maioria, quase que 99% daquele povo que saiu lá do Egito, não entrou na Terra Prometida. Foi outra consequência, né? Salve algumas pequenas exceções. O próprio Moisés, um homem tremendo de Deus, um grande líder que Deus levantou, não entrou. Por quê? Porque desobedeceu. Porque na primeira vez, irmãos, Deus mandou ele ferir a rocha para que dali saísse água, né? Mas na segunda, Deus mandou que ele falasse a rocha e ele não falou, ele feriu a rocha. Então desobedeceu a Deus. Moisés ainda foi levado a um alto monte, onde ele podia avistar a terra prometida, mas ele não foi permitido entrar lá. Então, meus irmãos, olha a consequência, né? Outro homem que também desobedeceu a Deus e que teve consequências sérias foi Jonas. Que Deus falou para Jonas: olha, Jonas, pega o navio e vai até Nínive, que tu vai ser minha boca ali para aquele povo de Nínive. Jonas o que fez? Pegou o barco lá e foi para outra cidade. O que aconteceu? Consequências vieram. Primeiro a tempestade, quase mata todo mundo, inclusive ele. Depois o que fizeram? Pegaram o Jonas, jogaram no mar para não morrer. Quando jogaram no mar, o que aconteceu? Veio um peixe grande e engoliu o Jonas. Jonas passou 3 dias, irmãos, dentro da barriga do peixe. E olha, eu vou dizer uma coisa a vocês: ele não entrou no processo de gestão do peixe porque ele se arrependeu e clamou a Deus. E Deus tinha um propósito na vida de Jonas. Mas Deus não quis nem conversa com Jonas ali. Deus nem falou com Jonas. Deus falou com o peixe. Cospe, o peixe cuspiu Jonas. Quer dizer, e as consequências de Jonas teve que pagar a consequência até que ele obedecesse a Deus, né? Então, outro homem que foi tremendamente desobediente foi Saul. O povo hebreu pediu, o povo Israel, já a nação de Israel como nação, pediu um rei. Porque todas as outras nações tinham um rei humano e eles queriam um rei humano. Deus entristeceu o coração de Deus, mas ainda assim Deus concedeu. Ungiu Saul como rei.
Levantou Saul como rei, ungiu Saul como rei. Saul em tudo vinha sendo abençoado. Deus, todo inimigo entregava nas mãos de Saul, né? E em tudo ele vinha sendo abençoado. Até que um dia Saul resolveu desobedecer a Deus. E vamos até a palavra que diz assim, a palavra em 1 Samuel 15, 9, que diz o seguinte: todavia Saul e o seu exército pouparam a vida de Agag e tudo o que havia de melhor nos despojos da guerra, do gado miúdo ao graúdo, os animais gordos e as ovelhas. Enfim, tudo o que havia de bom não quiseram incluí-lo no anátema, mas tudo o que era vil e desprezível o destinaram para a destruição. Deus havia mandado Saul destruir, exterminar completamente os amalequitas. E nem os despojos daquela guerra, daquele povo, Deus permitiu que eles trouxessem para o seu acampamento, para o seio o arraial do povo. Mas o que é que Saul fez? Desobedeceu e poupou o rei. E levou os despojos, os bons despojos, né? E não fez deles anátema. E o que é que aconteceu? Veio a consequência. Deus falou com Samuel e disse: arrependo-me de haver promovido Saul à realeza, porquanto ele se afastou de mim e não seguiu as minhas orientações. Então Samuel ficou muito magoado e clamando ao Senhor, magoado, e clamou ao Senhor a noite toda. Mas ainda assim Deus disse: vai até lá e diz o que eu mando, fala para Saul o que eu mandei dizer. E na manhã seguinte Samuel foi até Saul. E aí veio o que? A consequência. Saul, que está escrito também em 1 Samuel 23. Porquanto a rebelião é como o próprio pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Porque rejeitasse a palavra de Yahvé, ele também o rejeitou como rei de seu povo. Ali veio a primeira consequência: Saul deixa de ser rei. Ele continuou reinando por um tempo, mas Deus levantou Davi, e Davi já a partir dali, daquele momento que foi ungido, ele já era rei. Ele não estava reinando, mas em obediência, para que chegasse o tempo, ele recebesse a coroa e passasse a reinar. Mas Saul já não era mais rei, apesar de estar reinando inclusive em desobediência a Deus ainda. Então, o que acontece? Essa foi a primeira consequência. A segunda, Deus permitiu que demônios atormentassem Saul. Depois, por fim, ele foi morto. Ele foi entregue aos inimigos. Não só ele, mas como Jonatas, o seu primogênito, e a maior parte da sua sucessão, dos seus descendentes, né? Então, Saul teve essa consequência terrível sobre a vida dele. Por quê? Porque desobedeceu a Deus, né? Agora vamos falar de homens obedientes, né? Vamos falar de um profeta, Oséias. O profeta Oséias, ele foi um homem extremamente obediente. Deus mandou que ele casasse com uma mulher que era amada de outro, de um amigo, de outro, era uma adúltera. Mas ele foi, casou com ela e mandou que ela esperasse, ela não se prostituísse mais, não se entregasse a outro homem. Ele também ele esperaria, guardaria por ela, e ao ponto depois eles ficassem juntos, né? Por que Deus fez isso, irmãos? Essa situação. Porque essa mulher é o símbolo de Israel. Porque simboliza Israel e o profeta Deus. Porque Israel, ele estava em adultério com Deus, adulterando Deus. Em adultério, por quê? Porque eles estavam procurando outros deuses naquela época. E em outras várias épocas eles fizeram. Mas vamos falar especificamente dessa época. Estava procurando outros deuses, dando ofertas a outros deuses. E aí ele quis mostrar o seguinte: mas que um tempo depois eles iam voltar para Deus. E Deus quis mostrar exatamente o quê? Essa mulher adúltera, mas tu vai acolher ela vai se arrepender, vai se apartar do pecado dela, e você já vai casar com ela, e depois ela vai ser permitida ser sua. E em tudo Oséias foi abençoado, inclusive pela mulher, que depois foi uma bênção na vida dele. Agora imagine, irmãos, eu fico pensando, naquela época, o profeta, quanta gente apontou o dedo para aquele profeta, dizendo: se afastou de Deus, não está cumprindo a lei, porque a lei não permitia que ele casasse com uma mulher adúltera.
Porque se ele casasse com uma mulher adulta, ele estava cometendo adultério. Mas ele sabia a voz que ele tinha ouvido, que era de Deus. E ele escolheu não agradar homens, enfrentar todos os tipos de condenação, mas obedecer a Deus. Amém? E ele obedeceu a Deus. Inclusive, ele podia ter sido apedrejado, irmãos. E Deus não permitiu. Por quê? Porque Deus tinha um negócio. Deus estava naquele negócio. Né? Embora que aos olhos humanos estava sendo contraditório naquele momento. Mas ali foi para mostrar ao povo de Israel como Deus age, né? Com eles. Como Deus agia com eles, perdoando, né? Enfim, mesmo eles sendo adúlteros. E aí vamos falar de outro homem obediente a Deus, do Velho Testamento ainda, do Antigo Testamento, velho não, Antigo Testamento. Noé foi um homem extremamente obediente a Deus. Deus viu graça em Noé, resolveu destruir toda a humanidade, mas viu graça e o mundo, né? Destruir tudo no dilúvio, mas viu graça em Noé. Escolheu Noé e a sua família para que a partir deles eles procriassem, multiplicassem e a partir deles retomar a raça humana. E não só isso, Noé seria guardião de todos os animais. Mandou Deus Noé fazer uma arca. Noé fez uma arca, colocou um par de cada animal, enfim, né? E aí entraram eles. Agora imagine, anos Noé construindo aquela arca e dizendo: gente, vem um dilúvio aí. Gente, vem um dilúvio aí. E o povo devia dizer a eles, né? Noé, tu é doido, Noé. Rir dele, caçoar dele, apontar, chamar de doido. Porque, que dilúvio, Noé, que dilúvio. Aí veio o dilúvio. O que aconteceu? Noé estava com a arca, porque obedeceu a Deus e foi poupado. E a partir dele vieram a novas gerações, a raça humana foi recriada a partir dele, né? Então, veio da descendência dele. Então, era um homem extremamente obediente, né? É outro homem obediente, Elias, profeta obediente, corajoso, porque Elias, Deus mandou que ele fosse falar ao rei Acabe que ele estava em adultério, porque ele estava em idolatria, e que ele se apartasse daquilo, da idolatria, e voltasse a Deus. E ele foi lá no palácio do rei Acabe, na cara do rei Acabe, disse: ei, rei, tu tá errado. Tô parafraseando aqui, irmãos. Você está errado, você está em idolatria, você se aparte disso e não case com essa mulher, com essa estrangeira, com essa idólatra. Porque vai trazer maldição para a sua casa, para o seu reinado e para o povo. Acabe não obedeceu, foi desobediente. Veio as consequências na vida de Acabe, né? Que todos conhecem. Primeiro, e até o povo de Israel sofreu, né? Até pessoas que não entraram na idolatria. E eram poucos, mas tinham. 3 anos de seca, depois Acabe acabou morrendo de uma forma, né, foi morto na batalha, né? Depois toda a descendência dele, toda a casa de Acabe foi exterminada, né, por ordem de Deus. Então, assim, e a própria Jezabel. Então, desobediência, mas a obediência em contrapartida de Elias. Elias até quando estava em depressão, irmãos, porque Elias naquela caverna, os estudiosos acreditam que ele estava, porque dá a entender que realmente a palavra dá a perceber que ele estava em depressão. E ele lutou contra toda a sensação da depressão, toda a opressão da depressão, para sair daquela caverna com Deus. Disse: ei, o que tu estás fazendo aí, Elias? Sai daí, que eu tenho tarefa para ti. Né? Parafraseando aqui. E Elias saiu. Irmãos, eu vou dizer uma coisa a vocês. Abrir um parênteses aqui. Depressão não é coisa de gente do mundo, não, viu? Tem gente crente, temente a Deus, sofrendo dentro das igrejas, adoecendo e não sendo tratado por preconceito. Crente cristão também sofre depressão. Mas isso eu vou deixar para outro dia. Para outro vídeo a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então, era um homem tremendamente obediente a Deus, Elias.
Outro homem obediente a Deus, Daniel. Daniel, jovem, chegou na Babilônia, podia ter se corrompido com tantas tentações ali, mas ele não se corrompeu, ele obedeceu. Ele foi corajoso, porque logo no cara, no princípio, ele rejeitou a comida que vinha do rei, que era a comida que era dada para ele. Por quê? Porque era ofertada para os deuses deles. Ele disse, não vou. Deus deu sabedoria a ele para ele falar com o mordomo do rei, né? E ele falou com o mordomo do rei e disse, olha, deixa a gente comer legumes e pão e água, que não seja ofertado para deuses. Se a gente não emagrecer, continuar até engordando, até engordou. Se a gente não emagrecer nem morrer, a gente continua comendo essa comida. Mas se a gente emagrecer, a gente come a comida que vem de lá, que vocês estão trazendo. E eles até engordaram, né? Ele e os amigos. Mesaque, Sadraque e Abednego, que na época ainda tinham os nomes hebraicos, né? Enfim, e o que aconteceu? Em tudo, Daniel continuou sendo obediente a Deus. Até o ponto de que armaram uma cilada para ele não orar a Deus. Ele continuou orando a Deus e foi lançado na cova dos leões. Irmãos, ali ele entregou a vida dele de uma forma tremenda. Se é para eu morrer, Senhor, que assim seja, mas eu não te renego, eu não deixo de orar e não deixo de obedecer. Mas, se não for, o Senhor vai me livrar. E ele livrou. E foi ali, tranquilo. E o nome do Senhor foi glorificado por um rei, mais uma vez, através de Daniel, por um rei que era um rei pagão, um rei gentil. Amém? Então, era um homem tremendamente obediente. Agora vamos para o Novo Testamento. Paulo. Paulo era um homem extremamente, depois que se converteu a Jesus, era um homem extremamente obediente. Então, vamos à passagem em Atos 16:6, que diz assim: e viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando avizinharam-se da região da Mísia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Então, contornando a Mísia, desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nele, um homem da Macedônia em pé rogava-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. Imediatamente, após ter recebido a visão, Lucas relatando aqui, que é o autor de Atos, preparamo-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o evangelho na Macedônia. E ali ele fez, obedecendo em obediência a Deus. E Paulo em todo o seu ministério, inclusive até indo para Roma, sabendo que ia ser morto, gente. Morto. Jerusalém também corria risco de vida, mas Paulo obedeceu. E qual foi o legado de Paulo? Paulo fundou várias igrejas no mundo, na Ásia, na Ásia, né? E na Europa Oriental. E também Paulo deixou um legado tremendo, que é um dos maiores, o maior escritor da Bíblia, em termos de quantidade de livro, né? De toda a Bíblia. Deus usou Paulo tremendamente. E foi o maior missionário, apóstolo missionário da Bíblia. Um homem extremamente cheio do Espírito Santo, a ponto de dizer: combati o bom combate. E agora ele poderia descansar, né? Então, com toda a obediência. Então, o que acontece, irmãos? Obediência. Agora vamos para o mais obediente. A pessoa que deu o exemplo de total obediência. Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo. O próprio Deus. Ele não usurpou ser mais do que Deus. Se desfez de sua glória, veio como servo e obedeceu. E aí vamos para Hebreus 5. Hebreus 5:8, que diz o seguinte: mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. Ou seja, Jesus aprendeu
a ser obediente. Por todo o sofrimento que ele passou, que ele não precisava passar, ele passou para que ele se identificasse conosco. Mas ele passou todo o sofrimento em obediência e aprendeu a ser obediente. Em João 5, né? Vamos a João agora. Evangelho de segundo João. João 5, 19, que diz assim, retomando a palavra, explanou Jesus: em verdade, vos asseguro que o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer. Pois o que este fizer, o Filho semelhante o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra todas as coisas que realiza. E maiores obras do que estas lhe mostrará para que vos maravilheis. Ou seja, Jesus obedecia o que Deus fazia, né? Imitando a Deus, obedecendo a Deus, e em tudo era abençoado, no sentido que ele já era abençoado, né? Mas assim, ele fazia obras maiores que maravilhavam a todos, né? Então, não precisa nem dizer quem é Jesus e o que Jesus deixou, né? Porque o que Jesus fez, a própria ida para o Calvário, ele obedeceu, como um cordeiro calado ao matadouro. Ele pode até ter dito lá no Getsêmani: Pai, se possível for, afasta esse cálice de mim, mas que seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus é que ele passasse, e ele passou. Irmãos, aquele cálice, aquele sofrimento, aquela angústia de Jesus naquele momento, a ponto dele suar sangue, não era pelas dores dos nossos pecados que ele carregou sobre si, desde o princípio, durante ele e até hoje, até o dia que ele voltará, que ele carregou os pecados de toda a humanidade. Mas não era essa dor maior, muito menos a dor do corpo, que já era terrível, porque um ser humano qualquer outro ser humano não aguentaria, a não ser de Jesus, que era 100% homem, 100% Deus, né? Não foi essa, foi a dor de pela primeira vez e única se afastar de Deus. Então ali ele pediu, ele pediu Abba, se possível for, mas que seja feita a tua vontade, obediência. Então, e nós temos o Espírito Santo dentro de nós, habitando em nós agora, irmãos, para que sejamos, que nos guia, que nos orienta. E às vezes a gente nem sempre obedece. E aí existe uma batalha entre a obediência e a desobediência. Sabe qual é? Está em Gálatas 5. Vamos lá para Gálatas 5. Cadê Gálatas aqui? Gálatas 5, né? Gálatas 5:17, que diz o seguinte: portanto, a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Ou seja, existe uma batalha. A carne, irmãos, o espírito, nosso espírito, que nós que aceitamos a Jesus, nosso espírito não é mais só o sopro de vida de Deus. Não é só isso. Nós temos agora a essência de Deus, os frutos do Espírito, o amor e os demais que se desdobram através do amor. Longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, alegria, paz, autocontrole. São esses os 9 frutos do Espírito, né? E então, o Espírito nos leva, é guiado pelo Espírito Santo, e ele nos leva a Deus, ele nos aponta a vontade de Deus. E ele quer seguir, porque ele é renovado. A natureza dele não é mais pecaminosa, é uma natureza, nosso espírito tem a natureza santificada, renovado. Mas a nossa alma ainda está presa à nossa carne. E ela quer o quê? Pro pecado. Ela tende ao pecado. Então existe essa batalha eterna, feito um cabo de guerra, irmão. Puxa pra lá, puxa pra cá, puxa pra lá. E qual é o lado que vai ganhar? Vai ganhar o lado que tiver mais forte. E o lado mais forte qual é? Como é que vai estar o lado mais forte? É aquele que estiver mais alimentado. Então, como é que a gente alimenta? A gente deve alimentar o nosso espírito. E como é que a gente alimenta o nosso espírito, irmãos? A gente alimenta o nosso espírito lendo a palavra. Primeiro, tendo um relacionamento íntimo com Deus, né?
E lendo a palavra. A gente só vai ter esse relacionamento lendo a palavra de noite sem cessar. Orando em línguas, louvando a Deus e glorificando a Deus e obedecendo a Deus. Então, nosso espírito vai estar forte. Vai estar forte. E a nossa alma a gente alimenta com coisa boa, irmãos. Porque também tem muita gente aí alimentando a alma com coisa ruim. Não, vamos alimentar com coisas que alimentem a nossa alma. Coisas boas. Coisas que nos é lícito alimentar. Que tudo, em tudo tenha louvor. Encontre louvor, está na palavra. Então é permitido. O que não tem, não é permitido. Não nos é lícito. Então nós não vamos fazer. Entendeu? Então, assim, é isso, irmãos. É um cabo de guerra, uma luta, é uma batalha constante, diária, entre o espírito e a carne. E a gente vive dizendo, Pai, fala comigo, mas chega na hora, Deus fala. E aí tem alguns momentos quando Deus tem algumas certas, que Deus toca ali naquele momento, naquela feridinha, naquela situação que Ele precisa tratar. E a gente diz assim, tem alguns momentos que a gente obedece, mas tem alguns momentos que a gente diz, peraí, Espírito Santo, esse aí, deixa eu agir do jeito que eu tá. Ou então, não, Senhor, não toca nisso não mexe nisso não, deixa, fecha a porta desse quarto. Não deixa nem Deus entrar. Ou então diz assim, não, Senhor, deixa eu fazer do meu jeito, só isso, olha, eu lhe sigo em tudo, mas deixa eu fazer do meu jeito. O Espírito Santo às vezes quer botar a mão no nosso cabo de guerra para puxar com a gente. Aí a gente diz, não, Senhor, essa batalha deixa que eu faço. Deixa que eu puxo. E a gente acaba perdendo porque a carne é fraca. E a carne vai fraca, entre aspas. Ela é fraca para o pecado, mas ela é forte quando ela está bem alimentada. Quando a gente alimenta a carne mais do que o Espírito. E aí ela puxa. E aí a gente cai feio. Mas Deus é tão misericordioso que Ele vai e nos resgata. Mas a gente passa por consequências. Não tem como fugir disso. Porque se a gente vai para um caminho que Deus não quer, é porque Deus não quer que a gente vá para aquele caminho. Porque sabe que ali não é um caminho bom para a gente ir, ou uma decisão, ou qualquer coisa. A gente tem o Espírito Santo. Então, irmãos, escutai a voz do bom pastor. Do nosso pastor, o bom pastor. Que é a pessoa do Espírito Santo, Jesus. Mas Jesus, através do Espírito Santo, fala conosco, Ele habita em nós, não somos o tabernáculo do Espírito. Estejamos sensíveis à voz dEle e obedientes. Não adianta só ouvir e não obedecer. Amém? Então eu deixo vocês agora com uma reflexão que é o seguinte, os planos de Deus sempre são maiores e melhores. Que é em Jeremias. Vamos para Jeremias, que ele diz o seguinte, Jeremias, que é muito conhecido, né? Jeremias 29:11. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé. Planos de vos fazer prosperar e não vos causar dor e prejuízo. Planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Ou seja, onde você vai chegar, dentro daquele propósito que Deus mandou você ir, aquele caminho, o lugar que Deus quer te levar, são lugares altos e melhores e maiores do que a gente mesmo sabe, que nem nós mesmos sabemos, a gente julga saber o que é melhor pra gente. Mas quem é que sabe? É Deus, porque Ele é que sabe os planos que tem para que Ele sonhou, inclusive são os sonhos e os planos que Ele sonhou pra gente, são muito melhores. Então tenhamos um coração igual ao de Jesus, disposto a obedecer. Então a obediência traz bênçãos, traz cumprimento de propósito, galardão. Agora a desobediência traz consequências, irmãos. Que possamos, em nome de Jesus, ter um coração disponível a obedecer, disposto a obedecer, e que possamos em tudo estar sensíveis ao Espírito Santo, a orientar o guiar dele, e obedientes ao que ele nos determinar, nos ordenar, nos sugerir, porque não vamos pagar consequência se seguirmos e obedecermos a Deus. Amém? Então, em nome de Jesus, eu abençoo a todos vocês. Em nome de Jesus, que tenhamos uma semana maravilhosa e abençoada. Em nome de Jesus. Um beijo a todos. O shalom do Senhor esteja com vocês.
e até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau!